Eu tenho vivido tempos de processos de transformação dentro do meu coração. Parece que a gente não consegue se acostumar com isso, né? Porque de tempos em tempos, o Senhor ele vem tratar coisas em nós, Ele vem transformar coisas dentro de nós. E o mais louco de tudo isso é que quando Deus ele está lidando conosco, nós começamos a perceber algumas coisas, alguns comportamentos que antes nós não prestávamos atenção. E nesse tempo eu já ouvi o Espírito Santo soprar ao meu ouvido sobre as minhas atitudes, dizendo: Rafão, isso que você está fazendo é tão egoísta. Ou Rafão, você não poderia ter falado da maneira que você falou. Isso é fruto de processos que eu tenho vivido e que tenho buscado corresponder ao Senhor. E eu entendo que Deus ele deseja nos transformar nesse processo, onde eu deixo coisas para trás e eu avanço para um lugar que o Senhor ele determinou para a minha vida. E eu quero te encorajar nessa noite a entender que tudo que o Senhor revela ao teu respeito não é com a intenção de nos menosprezar, mas é um ato de amor para que a gente não se mantenha no nosso lugar de confusão na vida, né? Eu, antes de pedir que Deus mude tudo ao meu redor, as coisas que eu não concordo e não consigo conviver de forma fácil, eu preciso pedir para que o Senhor venha e me transforme. E eu acredito que é por isso que eu estou nesses processos. Mas eu também desejo isso porque eu não quero ser espectador daquilo que o Senhor tem feito no reino. Você não quer ser espectador daquilo que o Senhor tem feito no reino. Você deseja ser participante daquilo que o Senhor está fazendo. Agora a pergunta que eu faço para você como igreja é: o que tem nos impedido de participar dessa obra que o Senhor ele tem feito? Então é por essa razão que eu tenho sido encorajado a tomar uma atitude nos últimos tempos. E eu entendo que nós estamos vivendo momentos desesperadores. Eu não quero que isso tome controle da mensagem, mas, gente, nós precisamos parar de olhar para dentro da nossa bolha e enxergar que estamos em momentos desesperadores. Se você for parar para ver os índices que indicam catástrofes e maus índices na nossa sociedade, hoje eles sempre são comparados ao pior que nós tivemos no passado. Tivemos o inverno mais rigoroso, que o último aconteceu em 1930. O índice de mortalidade ele cresceu muito e hoje nós estamos vivendo o maior índice desde sei lá quando. Estão indicando que esses são, sim, tempos difíceis. E uma coisa que eu tenho percebido é que hoje as pessoas elas têm procurado razões para tirar Deus da vida delas. Mais e mais nós temos visto pessoas se empenhando em fazer com que Deus não faça mais parte da história delas. Então, além de encontrar uma realidade muito desesperadora, eu confesso para vocês, falando de mim, que por muitas vezes eu me percebo nessa jornada de cristão, não vivendo a felicidade plena que eu esperava viver. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Eu nunca fiz isso e não tenho isso como uma pregação na minha vida de que nós cristãos fomos chamados para viver só o que é bom aqui na terra. Eu não acredito nisso. Mas o que eu acredito é que por eu ser cristão, eu vou sim viver momentos difíceis, eu vou viver desafios, mas com Jesus eu consigo lidar da melhor forma possível com isso. Se eu vivo um luto, a presença de Jesus na minha vida é que vai me ajudar a transformar o meu pranto em festa. Se eu vivo dificuldades, se eu vivo desafios, é a presença de Jesus que vai me fortalecer para que eu possa passar por esses desafios e vencer esses desafios. Então, eu entendo que nós teremos uma vida onde teremos sacrifícios, onde nem sempre os dias serão bons, mas eu entendo que a presença de Jesus
é o que nós precisamos para poder lidar com isso. Agora, uma coisa que eu entendo é que eu até entendo quando pecadores são infelizes, mas para mim, cristãos infelizes não faz sentido. E o que tem nos feito viver dessa forma, o que tem nos feito olhar ao nosso redor e não saber lidar com todos os desafios que esses tempos estão nos pedindo e nos colocando, né? Nos desafiando. Eu entendo que muito da nossa insatisfação, ela parte de vivermos o reino de uma forma limitada. Agora, eu estou tentando pegar leve, porque quando eu falo viver o reino de forma limitada, eu estou querendo dizer viver o reino de forma imatura. E é sobre isso que eu quero construir algumas verdades no nosso coração aqui nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Gálatas, no capítulo 4, no verso 1, para que a gente possa começar a conversar aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. O livro de Gálatas, capítulo 4, verso 1. Diz assim em Gálatas 4:1: Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Deixa eu repetir para vocês. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Vamos construir isso aqui juntos. Pensa comigo. Você tem posses, né? Você tem um patrimônio, você tem uma casa. E nessa casa vive você, seu cônjuge e seus filhos. Toda essa família tem essa casa como uma herança. A casa que eu e minha esposa teremos, porque hoje nós alugamos, mas a casa que a gente vai ter será nossa herança e será a herança para os meus filhos. Eles herdam aquilo, faz parte, é um patrimônio que pertence a eles. Agora, se num dia eu decido fazer uma reforma nessa casa, e eu olho para o meu filho, que ainda é pequeno, e digo, eu vou passar para ti a responsabilidade de planejar essa reforma. Diz, o que tu quer fazer? Daí o meu filho vai olhar e dizer, essa parede aqui, eu acho que tu pode derrubar. Só que ela é uma parede de sustentação. Mas ele diz, eu quero que tu derrube essa parede, a gente vai abrir um espaço grande, e a gente vai fazer uma decoração do Naruto em todas as paredes aqui. Ou seja, lá de qual desenho que é famoso para as crianças hoje. Ia sair alguma coisa mais ou menos assim, se não saísse pior. Por que nós entendemos que não é correto dar a responsabilidade a alguém que ainda é criança? Porque existe imaturidade, não existe uma habilidade para que ela possa se responsabilizar pelas escolhas dela e nem mesmo fazer aquela reforma da maneira correta. Então, por mais que ele seja o herdeiro de tudo aquilo, a palavra nos diz em Gálatas 4 que ele não se difere em nada do servo, porque por mais que seja dele, ele não pode usufruir. Ele não pode tocar a herança dele, porque ele ainda não tem responsabilidade, ele não tem maturidade. E nesse lugar nós começamos a entender que nós somos filhos de Deus que temos uma herança. E o Senhor nos chamou para que nós herdássemos o reino dos céus. Agora, da mesma forma que uma criança ainda imatura não consegue tocar a sua herança pela imaturidade, eu e você, se nós permanecermos imaturos nessa caminhada com Deus, nós não vamos conseguir herdar o reino dos céus. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e entender como que nós temos levado esses avanços com o Senhor, onde Ele trata e Ele nos amadurece. Esses momentos desesperadores que nós estamos vivendo, eles vão se tornar mais tranquilos para nós, quando eu e você,
nós começarmos a entender que o Evangelho, ele não é só algo que me alcança. Ele não está aqui para minhas necessidades e para o meu querer, a minha vontade. É um Evangelho que sim me alcança e que através de mim ele alcança outras pessoas. Eu ser abençoado não é a única razão para que eu estou aqui. E, inclusive, Deus ele quer usar a minha vida e a sua para resplandecer a sua vontade sobre o mundo. A palavra diz que Deus faz o seu apelo ao mundo através de nós. E quando eu, então, enxergo dessa maneira, entendendo que aquilo que o mundo precisa entender a respeito de Jesus passa por mim, por aquilo que eu deixo Jesus construir dentro do meu coração, eu começo a viver um processo de amadurecimento, porque eu assumo uma responsabilidade de fazer isso da melhor forma possível. Eu paro de olhar só para o que compete a mim, o que é interessante, o que é legal para mim, e eu começo a entender que, sim, Deus, você precisa me tornar hábil para eu poder contribuir no teu reino e alcançar outras vidas. Eu quero que você entenda que você é muito importante para a causa do Senhor. Que sim, o Evangelho te alcança, mas ele alcança pessoas através de vocês, e essa é a maneira correta de a gente viver isso. Mas eu quero compartilhar com vocês o que, algumas semanas atrás, eu acabei assistindo que me fez chegar nesse lugar. Eu tenho aqueles momentos de zumbi olhando rede social. Aquele momento que eu fico passando a tela e eu vejo um monte de coisa que, às vezes eu paro e digo, por que tu está fazendo isso? Por que tu está perdendo tempo olhando toda essa besteira? E daí eu continuo fazendo. Eu vou melhorar, eu prometo que eu vou melhorar. E um dia fazendo isso, chego eu num Reels, tá, no Instagram, que alguém registrou uma briga entre duas mulheres dentro do mercado. Uma mulher lá, eu acho que não me indicava nenhuma característica especial, mas a outra, ela era crente. Porque ela estava devidamente vestida como crente. Ela era a tia do coque. E elas estavam discutindo dentro do mercado. Era uma cena real, eles tinham ali registrando o que estava rolando. E essa mulher, essa crente, ela estava usando todas as passagens bíblicas possíveis para ganhar da outra mulher na discussão. E daí a outra mulher ia lá e ofendia ela, e ela falava, o meu Senhor não vai permitir que eu seja abatida. E daí a outra revidava, xingava, ela dizia, porque quem luta as minhas lutas é o Senhor, o meu Deus. E ela revidava e ela dizia, porque você não pode se levantar contra uma ungida do Senhor. E ela gritava, e elas começaram. E a discussão começou a ficar cada vez mais feia. Até que essa crente, ela olha para outra mulher, e ela manda aquela mulher para um lugar que Jesus não está presente. E ela, eu não posso nem reproduzir. Se o culto fosse às 11, eu não poderia reproduzir. Porque ela mandou aquela mulher ir para um lugar muito ruim de si. E ela vira as costas e sai. E o nome dos Reels era Quando a Irmã é Nova Convertida. E eu comecei a rir, assim como vocês estão rindo, eu comecei a rir tanto. Eu dizia, meu Deus do céu, cara, que rasteira, né? Que rasteira. E ri, e o Espírito Santo, na sua total misericórdia, me visita nesse momento de bobice minha, e fala assim, igualzinho como tu era. Eu, oi? Eu disse, como assim? O que era diversão para mim virou confronto já. Deu, como assim como eu era? E, cara, sinceramente, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado. Porque pode ser que nós continuamos sendo esse tipo de pessoas. Deixa eu falar para vocês uma passagem bíblica e depois eu comento com vocês. Não precisa abrir, tá? Se quiserem anotar para ler depois. É Atos 19, 13 e 16. O que estava rolando nessa passagem? O apóstolo Paulo havia chegado na cidade de Éfeso. Uma cidade idólatra,
E ele teve muitos desafios para poder liberar a mensagem de Cristo naquele lugar, mas o apóstolo Paulo, ousado, estava assim fazendo. Estava ensinando, estava pregando, e ele foi expulso das sinagogas, e ele acaba até numa escola de um filósofo, né, daquela cidade, tirano, e ficou ensinando por 2 anos lá. E o negócio estava dando muito certo. O apóstolo Paulo ele estava ministrando às pessoas, falando de Jesus, e Jesus resplandecendo naquelas vidas, milagres acontecendo, pessoas sendo libertas, tudo que a gente espera que aconteça, estava acontecendo. E o nome de Jesus, de Paulo também, mas de Jesus, começou a ficar muito famoso naquela cidade. Todo mundo queria saber o que era isso, todo mundo estava sabendo do poder que o nome de Jesus operava. Então estava todo mundo maravilhado. E olha o que acontece nesse momento, nos versos 13 e 16. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Sevá, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Se você continuar lendo, você vai descobrir que aqueles possessos por demônios agrediram esses exorcistas ambulantes. Açoitaram eles, envergonharam eles. O que estava rolando ali? Eles ouviram falar a respeito do poder de Jesus. Mas comprometimento com uma vida cristã eles não queriam ter. Jesus está fazendo sucesso. Está todo mundo falando de Jesus. O poder de Jesus cura. O poder de Jesus liberta. Eu vou pegar este poder para me servir, para que esse sucesso também seja meu. Só que eles não esperavam que até o reino das trevas treme na presença de Jesus. Então ali, eles disseram: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês, cara, não queiram usar isso a favor de vocês. E eles foram envergonhados diante de toda aquela cidade. Eu conto isso para vocês porque quando eu me converti, eu me identifico muito. Eu nunca mandei ninguém para nenhum lugar, mas eu me identifico muito. Porque imagina, quando você se depara com um Jesus perfeito, com um amor que a gente não consegue comparar a outro, mas você se percebe pecador. Eu digo, gente, não tem como ele me amar. Não tem como ele me tocar, não tem como ele se relacionar comigo, porque eu sou muito pecador. E essa foi mais ou menos a minha história quando eu encontrei Jesus. Eu fiquei muito deslumbrado quando ele quis se aproximar de mim. Só que quando isso aconteceu, não quer dizer que eu fiquei 100% tratado nas minhas imperfeições. Existia muita arrogância, muita prepotência. Então, quando eu comecei a minha caminhada com Jesus, eu agia assim com as pessoas. Tu tem Jesus? Ah, tu não tem? Eu tenho. Sou melhor que tu. Ah, tu vai brigar comigo? Então aqui eu vou liberar o poder de Jesus sobre a tua vida. Ah, você nunca foi na igreja? Ah, nunca recebeu o amor de Jesus? Pô, que pena. Que desgraça, né? A minha vida não é assim. E nós temos uma arrogância, porque nós não somos pessoas tratadas. E a gente age dessa forma, a gente acha que o poder que habita em nós, ele serve para nos levar a um lugar de sucesso. E não é um poder que opera em nós para que sejamos transformados e possamos resplandecer Jesus da maneira que deve ser resplandecida. E eu entendo que muito desse nosso comportamento tem a ver com a nossa imaturidade. E tem a ver com o fato de nós não querermos viver os processos de transformação que Deus tem nos chamado para viver. E o que acontece no fim disso? Quando nós nos relacionamos com as pessoas que ainda não conhecem Jesus, essas pessoas começam a virar nossos inimigos, e, em consequência disso, inimigo de Deus.
E daí nós vemos hoje uma luta, e sério, gente, não vamos fechar os olhos para isso. É uma luta para desqualificar Deus e para fazê-lo nulo na vida das pessoas. Porque provavelmente a gente está entregando essa imagem de uma maneira corrompida. Mas eu quero conversar com vocês sobre algo que tem ministrado a minha vida há muito tempo. Porque nós precisamos viver maturidade espiritual. Quantos aqui, eu não vou nem perguntar, mas acredito que todos conhecem a historinha de Zaqueu. Se não conhece, você conhece a musiquinha. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Pode ser que essa lembrança venha em ritmo de funk, pode ser que ela venha num pagode, mas ela veio. Tivemos todas essas versões da música Pode Morar Aqui? Não. Faz um milagre em mim. Pode Morar Aqui é nova. Faz um milagre em mim. E deixa eu contar isso para vocês um pouquinho. Zaqueu, um publicano, já era visto com maus olhos pela galera ali ao redor dele. O publicano cobrava imposto de forma corrupta. Ele pegava mais dinheiro do que devia. Então, ninguém gostava dele. E eles eram muito afortunados, tinham grana. E acontece que Zaqueu descobre que no lugar onde ele está, Jesus vai passar e ele quer ver Jesus. Só que ele era baixinho, então ele subiu numa árvore para poder ver Jesus, e obviamente que ele ficou num lugar de evidência. E quando Jesus passa, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, eu preciso ir na tua casa. Jesus ele não falou que os pecados de Zaqueu eram perdoados ou que ele seria transformado. Não, ele disse: eu preciso ir lá, na tua casa. E assim ele faz. E da visita de Jesus à casa de Zaqueu, acontece que Zaqueu decide dividir a sua fortuna pela metade e entregar aos pobres, e aquelas pessoas que ele havia roubado, ele restituiria 4 vezes mais. E daí Jesus declara: gente, rolou salvação aqui. Olha que coisa doida. E olha o que Jesus fala no fim dessa história. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Entendam que nós não estamos falando de quem se havia perdido. Esta passagem está falando de o que se havia perdido. Eu e você entendemos que nós fomos resgatados por Jesus, porque nós somos aqueles que estavam perdidos. Mas, nessa história, Jesus está falando também de algo que ele veio resgatar por mim e por você, que contribuiria com a nossa salvação. E esse algo que Jesus veio resgatar é o vínculo da criação com o seu Criador. O nosso vínculo com Deus Pai. E qual a ideia, e qual o propósito de gerar esse vínculo? O propósito desse vínculo, antes de qualquer coisa, é relacionamento. Tudo que Deus quer é se relacionar comigo, com você. Mas também é nos preparar para corresponder a uma nova história, a uma nova vida que nós teremos. Então, esse vínculo, sim, ele vem como um relacionamento, mas ele vem para nos preparar, para nos ajustar nesse dia a dia com o Senhor. Então, esse preparo, sim, ele é o nosso processo. E sobre qual processo nós estamos falando? Deixa eu te explicar. Jim Curtis é um pastor amicíssimo nosso, que ele vem todo ano aqui na CTF, ministrar diversas coisas, mas principalmente seminário de cura do coração. E o Jim Curtis nos ensinou algo bem especial. Em Efésios 2:8 diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nessa passagem, o termo sois salvos, ele no original grego, ele significa passado, presente e futuro. Ou seja, eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Mas por que funciona dessa maneira com a gente, Rafão? Pelo seguinte, o nosso Criador nos criou a sua imagem e semelhança. Deus, ele é um Deus trino. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Quando ele nos criou, ele nos fez serzinhos trinos, que somos corpo, alma e espírito. No primeiro contato que eu tenho com Jesus, quando eu me apaixono, por ele, existe uma convicção que acontece no meu espírito, e naquele momento, nossos olhos se abrem para um reino espiritual que até então a gente não vivia. E existe uma salvação que acontece instantaneamente no meu espírito. Isso aconteceu comigo e aconteceu com você que aceitou Jesus como seu Salvador. Futuramente, lá na frente, que é a nossa expectativa, a nossa esperança, Jesus ele vai voltar. E quando ele voltar, se nós estivermos preparados, nós seremos também salvos dos nossos corpos. E o meu corpo será glorificado. Agora, nessa trindade, existe algo que está faltando, que é a nossa alma. E essa salvação é algo que tem acontecido todos os dias nas nossas vidas. Esse processo, ele vem nos ajustar, ele vem nos transformar dia após dia nas nossas emoções, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, e esse é um processo que nós precisamos estar encorajados em viver, porque isso faz parte do processo. Então, você é salvo no seu espírito, você foi salvo no seu espírito, você será salvo no seu corpo, mas agora, no nosso presente, nós estamos vivendo um processo de salvação na nossa alma. E nós temos a expectativa de um efeito, de um resultado nesse processo. E eu não estou falando de metas, porque eu não estou falando de religião. Religião que é o esforço do homem de se aproximar de Deus. Mas eu estou falando de um efeito que nós aguardamos diante da obra de Jesus na nossa vida. E eu entendo que esse efeito é a maturidade espiritual. Corresponder a esse processo de tratamento de Deus dentro de nós é o que nos leva a amadurecer espiritualmente. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 2, e nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Primeira João, no capítulo 2, diz assim, 1 João 2, 12 ao 14. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vocês são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. E vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Amém? Pessoal, muitas vezes essa passagem ela foi pregada fazendo-nos entender que ela é direcionada para os departamentos dentro da igreja, Os filhinhos, departamento infantil, os jovens, e os pais, o pessoal mais ancião. Mas não. O que João está falando aqui, ele está se referindo a estágios de amadurecimento espiritual. Os filhinhos, aqueles que são jovens e aqueles que são pais. E eu quero que vocês deem atenção a algumas características. Quando João, ele fala aos filhinhos, quais são as características desses filhinhos? Primeiro, eles nasceram de novo. Eles tiveram esse encontro e eles nasceram de novo desse encontro com Jesus. Segundo, eles conhecem o Pai. Eles conhecem a paternidade de Deus. E também eles têm noção que os seus pecados, eles foram perdoados.
Eu me identifico total com eles. Agora, o que os filhinhos, eles não alcançaram? Eles ainda não estão vencendo o maligno. E eles estão com dificuldades de lidar com os seus pecados. Eles são fracos e eles não conseguem lidar com as circunstâncias da vida. E a palavra ainda não permanece neles. Então, eles estão num processo básico de fé, no seu início da caminhada. Agora, João, ele fala aos jovens. Quais são as características dos jovens? Assim como os filhinhos, os jovens já nasceram de novo. Eles já conhecem a paternidade de Deus. Eles têm a noção que os seus pecados são perdoados. Agora eles começam a vencer o maligno. Eles começam a andar em santidade. Eles começam a andar em pureza. Porque essa maturidade os proporciona essa característica. Eles são fortes e eles são habilitados para lidar com as circunstâncias da vida. A palavra, ela começa a gerar frutos neles. Mas agora, o que os jovens espirituais, eles não alcançaram? Eles têm ainda uma percepção muito rasa de quem Deus é. E também eles não conseguem gerar filhos. E agora, João, ele fala ao estágio mais maduro da igreja, que é aos pais. E ele diz o seguinte, e o que caracteriza os pais? Eles também nasceram de novo, eles conhecem o Pai, a paternidade de Deus, eles já são curados nessa área, eles têm noção dos seus pecados e que eles foram perdoados, eles também começam a vencer o maligno, eles são fortes, a palavra permanece neles, mas eles começam a ter um conhecimento mais profundo de quem Deus é, da sua soberania, dos atributos de Deus. O relacionamento começa a ser um relacionamento muito mais profundo. E eles começam a contribuir para o amadurecimento dos filhos. Então, nós estamos ouvindo sobre estágios de amadurecimento espiritual. Gente, viver igreja é um desafio. Porque aqui nós lidamos com as nossas imperfeições. Eu lido com as imperfeições de vocês e vocês lidam também com as minhas. A gente lida com uma igreja que ela é construída, que ela acontece através do pensamento de um líder, que de repente pensa um pouco diferente de nós. Ou seja, existem muitos conflitos que nós temos que lidar todos os dias. Se nós permanecermos num lugar de imaturidade, eu confesso para vocês que vai se tornar cada vez mais difícil viver reino de Deus. Porque é nessa imaturidade que eu não estou habilitado a tocar a minha herança. É nessa imaturidade que eu estou olhando apenas para mim. Eu estou acreditando que o Evangelho existe só para me tornar a pessoa mais bem-sucedida do mundo. E, na verdade, não funciona assim. Conforme eu vou amadurecendo, eu vou criando habilidades para contribuir com o reino de Deus, eu vou me tornando preparado para eu poder viver o reino de Deus e também viver o meu destino, que é a eternidade. E eu, sinceramente, eu vejo principalmente na minha vida, porque, na verdade, tudo isso que eu tenho falado para vocês são coisas que o Espírito Santo tem gerado no meu coração. Porque, como eu falei para vocês, eu até entendo pecadores infelizes. Agora, cristãos infelizes, não faz sentido. Não faz sentido nós termos uma insatisfação por aquilo que nós estamos vivendo quanto o reino de Deus. Não faz sentido nós não estarmos à vontade com o que tem sido gerado ao nosso redor. E eu entendo que se estamos assim é porque estamos nos mantendo num lugar de imaturidade. Porque se eu olho ao meu redor
entendo que existe um reino que eu posso tocar, que eu posso usufruir, que eu posso ser participante do que Deus está fazendo, a minha maturidade me leva a me mover e assumir essa responsabilidade para contribuir com a vontade do Pai. Você entende? Então, se hoje existe conflito em nós, nós precisamos olhar e dizer, Senhor, quanto que eu tenho me comprometido com os processos de salvação na minha alma nesse tempo? O quanto eu tenho te dado espaço para transformar quem eu sou? Será que eu tenho me mantido arrogante, prepotente durante esse tempo todo, olhando ao meu redor e julgando absolutamente tudo que eu encontro, que eu acho que é errado? Será que não é tempo do Senhor me ensinar, de o Senhor trabalhar em mim para que eu me torne maduro, ao ponto de eu conhecê-lo profundamente e conseguir gerar amadurecimento àqueles que ainda são imaturos? Eu preciso me comprometer com esse processo. Porque senão esses tempos desesperadores vão ficar cada vez mais pesados para a gente. Viver reino de Deus da maneira correta é leve e suave. Se for pesado, nós estamos vivendo isso de uma maneira errada. E se estamos sofrendo com o peso que a obra de Cristo tem trazido a nós, é porque nós estamos querendo fazer isso de uma maneira imatura. E não estamos buscando amadurecer no Senhor. Daí a gente quer lutar pela nossa sobrevivência, pelo que é correto para mim. E não estou permitindo que o Senhor Jesus mergulhe dentro do meu coração e me transforme. O apóstolo Paulo, nós todos admiramos a história, o que foi construído na jornada do apóstolo Paulo, porque é um cara que se comprometeu com o reino. E olha que coisa louca, como Paulo se define ao longo da sua jornada. Quando Paulo ele iniciou o seu ministério, ele se definiu da seguinte forma: entre os apóstolos, eu sou o menor. Ele estava falando que desse grupo de líderes, que tem ajudado a edificar a igreja, dentro desse grupo, eu sou o menor. No início do ministério de Paulo, ele já estava agindo com humildade. Só que não para por aí. Porque conforme o ministério dele foi acontecendo, um dia ele se define da seguinte forma: não mais entre os apóstolos, mas entre os santos, eu sou o menor. Agora já não era sobre um grupo seleto de liderança. Ele estava falando de todos os que se aproximam de Jesus, que estão vivendo processos com o Senhor. Eu preciso dizer que entre todos esses eu sou o menor. E ele já vinha amadurecendo. E a gente começa a ver que o processo de amadurecimento espiritual, ele é diferente do nosso amadurecimento natural. Ele começa a se humilhar. No ápice do ministério de Paulo, quase que chegando à finaleira, sabe o que ele fala? Entre os pecadores, eu sou o principal. Ao nível que ele foi de humildade na presença do Senhor. Isso é uma característica de alguém maduro. Antes ele falava, entre os apóstolos eu sou o menor. Depois, entre os santos eu sou o menor. Mas hoje ele declara que entre os pecadores, ele é o principal. E sabe por quê? Porque Paulo entendeu que na sua jornada, conhecendo o coração de Deus profundamente, ele precisava se tornar completamente dependente de Deus para viver esse propósito. Então, no final do seu ministério, na finaleira do negócio, o apóstolo Paulo ele consegue declarar que entre os pecadores ele era o principal.
Porque ele entendia que nada podia fluir dele. Que nesse processo ele deu espaço para que o Senhor revelasse que nada poderia fluir dele. Que ele era dependente completo de Jesus. Amém? Eu entendo que essa mensagem ela é urgente para as nossas vidas, porque o reino de Deus é a herança que você deseja tocar. Agora não impeça do Senhor fazer o que Ele precisa fazer dentro do teu coração. Os processos que Ele queira trabalhar dentro de você. Não viva mais 10 anos de igreja se mantendo como filhinhos, que entende que é o novo nascimento, do seu novo nascimento, conhece o coração paterno de Deus e sabe que os seus pecados foram perdoados. Não, a gente tem muito mais para mergulhar. A gente tem muito mais transformação para viver. A gente precisa nos tornar humilde, para que o Senhor venha e resplandeça e a gente seja completamente dependente dEle. E eu quero nessa noite orar com você, para que você seja encorajado nesse lugar e dê esse passo de amadurecimento no reino de Deus. Porque, como eu falei, eu até entendo o pecador ser infeliz, mas cristão infeliz não faz sentido. Amém? Se coloque de pé, pessoal do louvor, por favor, chegue aí. Como você tem se definido nesse tempo? Como que você tem se comportado diante do reino que você tem como herança? Será que hoje você consegue falar, cara, entre os pecadores eu sou o pior de todos? Ou você ainda se mantém no lugar de acreditar que esse é o poder que habita ao meu favor e que me faz bem-sucedido, o melhor entre todos? Como que você tem se definido? E o quanto esse teu posicionamento tem te feito feliz dentro do reino de Deus? O quanto isso tem contribuído para que as promessas que o Senhor fez para você se cumpram? Porque muitas vezes nós questionamos, Senhor, por que aquilo que Tu me falou há anos atrás não tem se cumprido? Porque eu não tenho entrado no processo, eu não tenho permitido amadurecer para poder tocar aquilo que o Senhor me prometeu. O Evangelho, ele só faz sentido se nós entendermos que ele nos alcança e alcança o meu próximo. Agora, quando diz respeito a alcançar o meu próximo, eu preciso assumir uma responsabilidade do que eu estou resplandecendo. E isso é um lugar de maturidade. Eu não quero colocar um peso sobre você, mas na verdade a minha intenção é te encorajar a viver os processos, a viver salvação na sua alma. Não parar aonde você parou. Não deixar de mergulhar mais profundo no Senhor. Existe muito mais. Existe muito mais áreas para nós entregarmos ao Senhor. Nós queremos ser dependentes dEle em tudo, mas nós precisamos dar espaço, nós precisamos esclarecer que existe esse lugar para a gente acessar. E de repente hoje você pode se definir como o menor dos apóstolos, depois o menor dos santos, mas que a gente possa chegar no momento em que sim, nós falamos entre pecadores e os outros. Vamos buscar amadurecimento e responsabilidade para que nós possamos tocar a nossa herança. Nós somos chamados para viver a eternidade com Cristo. E realmente eu só vou conseguir viver isso se eu aceitar o processo e deixar o Senhor ajustar o que for necessário ajustar dentro de nós. Amém?
Senhor Jesus, nós não queremos mais ficar conformados com essa situação. Nós não queremos nos acostumar com o ambiente igreja. Nós não queremos nos acostumar com as nossas inquietações, com a nossa inconformidade. Mas nós queremos corresponder ao lugar que o Senhor tem nos chamado a estar, a um lugar que nos leva a amadurecimento. Nós queremos deixar para trás a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa imaturidade e acessar lugares onde nós nos humilhamos diante da Tua presença, onde nós nos tornamos humildes diante do Teu mover, ao ponto de que tudo que acontece através das nossas vidas é resultado de uma vida completamente entregue a Ti, Jesus. Nós sabemos dos desafios que nós enfrentamos vivendo igreja, nós sabemos dos desafios que nós enfrentamos nos relacionando com as pessoas. Mas eu preciso entender que esse desafio ele vai se tornar cada vez maior se eu continuar num lugar de imaturidade, sem entender que a minha alma ela precisa ser salva dia após dia, que os resultados do meu cansaço, que o resultado, Senhor, dos meus conflitos estão em eu não dar passos para dentro desses processos. Então, Espírito Santo, ministra o nosso coração nessa noite e nos revela esses lugares que nós precisamos acessar. Nos revela o caminho de maturidade. Nos revela os lugares onde nós estamos ainda presos a essa imaturidade, nos leva ao lugar de maturidade. Queremos crescer em Ti, Jesus, para poder contribuir no Teu reino e poder usufruir da nossa herança. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quão miserável eu sou, tão dependente de Ti. Cante isso ao Senhor como uma oração. Dos pecadores eu sou o pior de todos. Não há nenhum justo, todos se corromperão. Estávamos mortos, mas vida nos deu. E em mim não habita bem algum, pois tudo que há em mim necessita ser dado por Ti, Jesus. E em mim não habita bem algum, pois tudo que há em mim necessita ser dado por Ti, Jesus. E Tua graça me basta, Tua bondade me abraça, Deus, mesmo eu não sendo bom, o Teu amor vem me encontrar. E Tua graça me basta, Tua bondade me abraça, Deus, mesmo eu não sendo bom, o Teu amor vem me encontrar. Que o Teu amor nos encontre nessa noite, Jesus, e nos leve a esse lugar de
de rendição em tua presença. Eu sou dependente de ti. Dos pecadores eu sou o pior de todos. Não há nenhum justo, todos se corromperam. Estávamos mortos, mas vida nos deu. E em mim não habita bem algum, mas tudo que há diz ao Senhor necessita ser mudado por ti, Jesus. E em mim não habita bem algum, pois tudo que há em mim necessita ser mudado por ti, Jesus. E tua graça me basta, a bondade me abraça, Deus, mesmo eu não sendo bom, o teu amor vem me encontrar. E tua graça me basta, a bondade me abraça, Deus, mesmo eu não sendo bom, o teu amor vem me encontrar. Tua graça me basta, e tua bondade me abraça, Deus, mesmo eu não sendo bom, o teu amor vem me encontrar. Tua graça me basta, tua bondade me abraça, Deus, mesmo eu não sendo bom, o teu amor vem me encontrar. Mesmo sem merecer, eu não irei merecer a tua graça, pois o que pra mim foi de graça, para ti custou tudo. Verdade, Jesus. Eu nunca irei merecer a tua graça, pois o que pra mim foi de graça, para ti custou tudo. Eu nunca irei merecer a tua graça, pois o que pra mim foi de graça, para ti custou tudo. Eu nunca irei merecer a tua graça, pois o que pra mim foi de graça, para ti custou tudo. Quando eu estou fraco é que eu sou forte, o teu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza. Quando eu estou fraco é que eu sou forte, o seu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza.